Desses relatos incríveis, a gente agora vai para um mais técnico, mais prático, que eu também estou muito interessada, uma abordagem de mercado, né? Já que o nosso próximo painel se chama Data Driven, tá? Do pensamento estratégico à entrega criativa. E para falar sobre esse momento que estamos vivendo, teremos aqui a Renata Bockel, tá? Ela é Chief Strategy Officer, CSO, né? Da WM Macan, e o Jean Martinez, CEO da Winning. A gente vai conversar com eles. Vamos lá bater esse papo. Bem-vindos, Renato e Jean. Bem-vindos. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, agora a gente vai falar de papos técnicos aqui que muito me interessam. Olha, eu vou começar com uma pergunta, prometo, não é de ninguém de casa, tá? Ninguém me pediu, mas eu queria que vocês explicassem o que é o Data Driven, tá? O Data Driven. Vamos começar com a Renata. Boa tarde, Renata. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com o Jean. Bom, acho que Data Driven é o pensamento orientado com base nos dados, né? É como a gente consegue se inspirar nos dados, ter o maior número possível de informação para a gente conseguir transformar isso em insights, em criatividade, numa entrega criativa para construir marcas, né? Uhum. A gente depende muito de tecnologia, mas a criatividade também faz o seu papel. Gia, você diria que data-driven pode ser uma forma, né, de coletar esses dados e ser mais empático possível com o nosso cliente, como a gente tem mais dados dele, então a gente entender mais essa realidade nos faz mais empático com os nossos clientes? Com certeza. Na verdade, no final das contas, é sobre tomar melhores decisões, né? Com melhores informações nas mãos, e com isso fazer coisas mais relevantes para as pessoas com as quais a gente quer se conectar, sejam nossos clientes, sejam nossos parceiros e por aí vai. E nesse contexto, né, assim, primeiro, fantástico o evento, está sendo muito legal aprender com todo mundo que falou, e acho que uma coisa que todo mundo trouxe é realmente a importância de, num momento como esse, num cenário como esse, todo mundo ter maior atenção no seu cliente, né, e conhecer melhor o seu cliente, enfim. E Data Driven, no final, é sobre isso, sobre trazer dados para esse processo, para te ajudar a conhecer mais sobre o seu cliente e, com isso, te ajudar a tomar melhores decisões. Legal. E, Renata, você falou sobre a criatividade, né? Quando a gente está falando de dados, eu tenho a impressão que a gente vai para um lugar de números, de organização, né? Em que software isso tá, tal, mas tem muito a ver, como você falou, com a criatividade. Então, uma coisa é coletar isso, né? E como que se usa isso com criatividade? Como que a criatividade entra no data-driven? Que agora eu troquei para data, achei chique. Eu também achei chique data, não vou falar data. Eu acho que o data-driven, sem a criatividade, ele vai te levar para um lugar que todo mundo vai. Eu acho que, como o Jean estava falando, você conhecer o seu consumidor e o seu público, e a partir dos dados você ter um insight sobre como ele está vivendo agora, como ele está se alimentando, como ele está se vestindo, o que ele está vendo, e você ter um insight criativo de como você pode se conectar melhor com eles, de como é que você pode emocionar esse cara, para mim é o grande pulo do gato da era que a gente está vivendo, né? Porque o dado, ele é frio. E na Way, todo mundo tem esse dado. O que você vai fazer com ele que é a grande mágica da história, né? A Winning é um super parceiro da gente para descobrir esses dados e ajudar a gente a construir insights mais valiosos. Às vezes, um ângulo que ninguém está olhando para aquele consumidor, ou para aquele nicho, ou para aquele tipo de marca. Para mim, essa é a parte mais fascinante da era que a gente está vivendo agora.
Sim. E a gente falando, né, Jean, desses, né, algoritmos, né, que cada vez mais as coisas chegam para a gente, parece que realmente tem um ser ali dentro do nosso celular, ou como diziam, nos ouvindo, né, e entendendo, e daqui a pouco, poxa, está exatamente ali o que você precisa. Isso tem tudo a ver com o trabalho, né, de data-driven. Não, com certeza. E eu acho que o que a Renata falou perfeito, assim, porque até então, né, a verdade é que as pessoas pensavam que dados, ciência e criatividades eram coisas quase antagônicas, né? Eram coisas que realmente não se relacionavam. Mas a verdade é que quando a gente também conhece mais sobre a história de todo mundo que conseguiu fazer da criatividade um elemento de diferenciação, né? A gente olha para empresas como a própria Apple, a Amazon, enfim, empresas que nasceram criativas e fizeram disso um elemento de diferenciação, a gente entende que tem muito dado e muita ciência por trás de todas as decisões que eles tomaram. E no mundo de hoje, né, quem não tiver esse mindset, né, quem realmente não compreender que é fundamental conhecer mais sobre o seu cliente, entender o que é relevante para ele, para assim fazer coisas melhores, que são mais assertivas, né, que não são barulho na vida deles, mas são coisas que vão adicionar valor na vida deles, tem poucas chances de competir mesmo. Porque tem uma coisa que essa revolução digital, né, acelerada, está trazendo também, é uma ultra competitividade, né? Assim, agora o teu site, o teu conteúdo está competindo com muita coisa. Então, o único jeito de você conseguir vencer é ser relevante. Para isso, você precisa conhecer as pessoas, e dados vão te ajudar muito nesse sentido. É a famosa economia da atenção, né, Jean? Pois é, porque a gente está concorrendo com a Cabeleleila Leila, com o gatinho fofo, com o meme da semana, e você está ali com o seu produto falando, olha para mim, né? Então seria isso, poxa, aniversário do cliente, fácil de ter, né? Poxa, aniversário você já conseguiu ali na hora da primeira compra, já tem esse aniversário, mas a criatividade vem. Bom, e o que a gente vai fazer para esse cliente? O que a gente vai mandar no aniversário? Como a gente vai chamar a atenção dele, né? É sobre isso também. No começo aqui da conversa, o Márcio e o Beto, eles se despediram falando sobre Black Friday. Então, vamos agora, já que a gente já está falando aqui, um exemplo, como que o Data Driven pode ajudar aqui as pessoas que estão nos assistindo para criar algo para o Black Friday, pegar essas informações e... Renata, olha, que agora eu resolvi fazer perguntas difíceis aqui, já para a gente aumentar o faturamento. Super difícil. Não, a Winning até lançou um reporte essa semana sobre Black Friday. Eu acho que Black Friday é um ótimo exemplo, porque é uma data que era um dia, depois virou uma semana, e agora ela virou um mês inteiro, e ainda tem uma repescagem, enfim. Então, como é que você fica relevante de setembro a novembro, praticamente, né? E as pessoas têm que acreditar naquilo que você está falando, né? Sim. Então, a gente sabe que a Black Friday no Brasil, ela é um grande sucesso, a gente já está ajudando americanos aí nessa próxima Black Friday, e a gente precisou muito mergulhar de como é que as pessoas estão sentindo esse ano que foi tão atípico, a gente já falou tanto aqui hoje, né? Tão sem precedentes. Será que elas vão... Como é que elas estão esperando esse evento? E o que a gente pode oferecer para elas que seja realmente genuíno, verdadeiro e que seja útil, que eu acho que é um pouco do que eu já estava falando, dessa relevância que a gente precisa achar. No meio de tanta coisa que está acontecendo, inclusive a cabeleireira Leila, como a gente fala de um jeito interessante e um jeito que ele está acostumado, um jeito que ele fala com os amigos dele. Como é que a gente vira um parceiro na vida dele, né? Porque a Black Friday é uma gritaria, é uma loucura. Então, a gente precisa muito entender a cultura daquele momento para a gente conseguir ser relevante. Não é à toa que a nossa imersão para fazer a Black Friday da Americanas tem aí quase 2 meses, né? É isso. E Jean, me conta, eu quero também estratégias aí, como que essas informações podem ajudar, né? Então, assim, desde do copyright, né? Como é que a gente vai escrever isso? Qual vai ser o tom, né? O tom, como que o Data Driven pode nos ajudar a achar esse tom, né? De acordo com as informações que a gente tem desse cliente. Cara, excelente pergunta, assim.
enfim, a Rê comentou, mas a gente faz esses mergulhos em universos específicos e eu olho os dados para justamente chegar com respostas como essas. E um momento que a gente recentemente analisou foi justamente Black Friday. E uma coisa que a gente aposta, assim, que essa vai ser primeiro uma Black Friday diferente de todas as outras que a gente já viveu até então, né? Porque ela é a Black Friday pós aceleração da transformação digital do Sim. país, né? E isso tem consequências, assim, isso tem implicações. E a primeira delas é essa ultra competitividade, assim. Imagina, no contexto até então já era, né, difícil você conseguir chamar a atenção e você conseguir ser mais relevante do que as pessoas, porque as promoções no final quase viram commodity, né? Assim, só a disputa do preço pelo preço, enfim, é muito difícil você chamar a atenção ficando preso naquele contexto. Uhum. Enfim, e a gente acredita que nesse contexto de ultracompetitividade, coisas que já estão acontecendo em indústrias mais desenvolvidas que a do Brasil, de e-commerce, vão acontecer aqui. E uma delas é a mistura de e-commerce com entretenimento, né? que são os famosos live shoppings. Isso na China já é gigantesco, né? Taobao, que é a Amazon de lá, enfim, há muito tempo começou a integrar conteúdo e entretenimento na experiência de compra para fazer a compra ser mais divertida, né? O momento de compra não ser um negócio chato, mas sim ser uma coisa que você gosta, gastar tempo com. Uhum. E assim foram mais relevantes para as pessoas. Então a gente acha, por exemplo, que um jeito de se diferenciar nessa próxima Black Friday é investir em entretenimento, em conteúdo relevante que esteja integrado à experiência de compra. Uhum. Enfim, esse é só um dos insights que está lá. Vale baixar o report e ver as outras coisas, mas é por aí. Eu só queria dizer que a Americana já fez uma live onde a gente chamou a Camila Coutinho para... A Camila está aqui hoje com a gente, eu quero muito que ela conte. Exatamente. Foi uma experiência muito bacana. Você trouxe resultados incríveis. Você faz do momento da venda, né? Ainda mais, né, nesse momento que, assim, muitas vezes você fala, poxa, entretenimento, mas será que vai soar superficial no momento de pandemia? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem horas que a gente quer, né, ter essa, que eu falo, alienação consciente. A gente quer desligar um pouco o jornal, parar um pouco com os números e conseguir para a nossa saúde mesmo, né? Física, mental e de imunidade. A gente ouvindo coisas boas, né? Se entretendo também para nossa imunidade, inclusive, estar fortalecida. Tenho uma perguntinha aqui do pessoal. O Thiago mandou assim, essa nova dinâmica de mercado acelerou os planos de muitas empresas. Como se tornar um winner em um mercado ainda mais competitivo? Então, acho que seria, né, como fazer essa aceleração. Vou falar uma coisa aqui que vão matar, mas a velocidade 5 do CREL, só que não teve evolução. Saiu do 2 para o 5, com várias outras empresas fazendo a mesma coisa. Como dar esse pulo do gato tão rápido? E como que vocês fizeram aí no planejamento de vocês para... Saiu do carnaval, né, já com aquele ano, todo planejado, todo na parede, o que vai ter, e de repente muda tudo e muito rápido. Pode começar com... qualquer um, decidiu. Quem vai falar? Vai, Jean? Para mim, os dois travaram. Pode ir. Ah, tá. Jean, depois a gente volta. Vamos lá. Eu acho assim, acho que tem uma primeira coisa que é um clichê, mas é real, né, assim, que toda crise ela traz oportunidades, né? E a oportunidade agora é de todo mundo mais rápido se jogar no futuro, né? Uhum. E realmente se aproximar desse lugar. Só que é um processo, que é uma jornada, né? A gente fala aqui na Winning, né, que assim, a gente está numa maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma corrida de longo prazo. E quando você tem essa consciência, você entende assim que, cara, é igual um corredor. Ele não começa no dia 2 correndo, né, uma maratona inteira. Ele começa lá 1 quilômetro, 3 quilômetros, 5 quilômetros. Ele vai aumentando o treino dele até realmente conseguir atravessar um desafio de uma maratona. E é um pouco essa forma que as empresas têm que lidar com esse contexto. Assim, também guardar, né, a ansiedade de querer mudar tudo ao mesmo tempo e atravessar essa jornada de forma muito consciente, aprendendo, errando rápido, evoluindo rápido, mas tendo clareza de onde quer chegar.
Perfeito. Jean, obrigada, queria agradecer a participação. Você está num lugar tão lindo, Jean, tá tão lindo esse seu fundo, tá inspirador aí. O meu escritório está vazio, aí eu vim para cá, que a internet não tinha erro. Boa, né? A gente nessas horas quer colocar a internet boa, cabo, para não cair. Inclusive, nossa parceira Renata caiu, mas eu quero também agradecer ela. Super legal o bate-papo com vocês. Obrigada, Jean. Obrigada, Renata. Obrigado Continuem aqui com a gente. Valeu, gente. Valeu, obrigada.